Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre os livros que são chamados apócrifos. Não sei se os irmãos sabem, mas a Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais que a Bíblia Evangélica. 7 livros a mais, entre aspas, porque esses livros eu os considero inspirados, porque esses livros eles não fogem à história bíblica e eles não fogem às profecias bíblicas. Inclusive, eu tenho ouvido bastante o livro Sabedoria de Salomão e o livro do Eclesiástico. E são livros que eles apresentam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para nós. O tempo da grande tribulação, a glorificação dos santos. Muitas pessoas elas têm a disposição de maratonar séries e ficar o dia inteiro assistindo uma série. Se dedicam o ano inteiro ao time de futebol que gostam. Porém, quando se trata de ler a Bíblia, de se dedicar a um livro da Bíblia ou a um capítulo da Bíblia, a pessoa ela não tem metade da disposição. Para ela é ir à igreja, voltar para casa e fazer o que ela faz todos os dias, ou assistir televisão, se ocupar a mente com alguma coisa, mas não de fato com o reino de Deus. Eu sei que pode parecer duro isso que eu estou dizendo, mas algumas pessoas elas ouvem esses livros que são chamados apócrifos e só porque veem palavras bonitas aceitam todos, mas nem todos eles são inspirados. Por exemplo, você pode pegar o livro de Melquisedeque. No livro de Melquisedeque vai falar a origem de Melquisedeque, a descendência dele, o nascimento dele. Enquanto que na Bíblia vai dizer que Melquisedeque ele não tem princípio nem fim de dias, nem genealogia, mas foi feito semelhante ao Filho de Deus. Foi como a manifestação do Filho de Deus a Abraão, a manifestação de Jesus a Abraão. Porque Melquisedeque se interpreta primeiramente rei de justiça, e rei de Salém significa rei de paz. E veja que Melquisedeque, quando se apresentou a Abraão, ele lhe serviu pão e vinho, a representação do corpo e do sangue de Cristo, que seriam entregue por nós para que nós tivéssemos acesso ao reino de Deus. Então esse livro você já pode excluir ele. Apocalipse de Elias, Evangelho de não sei quem. Tem muitos livros que você pode descartar. Enoque você vai achar 3 livros. O livro 2 e o livro 3 você pode descartar. Porém, o livro 1 de Enoque, ele é um livro inspirado. As coisas que estão escritas naquele livro mostram o reino milenar. Ele já começa falando da grande tribulação
ele fala dos ais, ele fala da parábola do rico e do Lázaro, ele mostra para nós a condenação dos pecadores, ele mostra o tempo em que anjos se rebelaram e tomaram mulheres para si. É claro que aqueles que falam que os filhos de Deus que tomaram mulheres para si geraram gigantes é a descendência de Sete, que foi o filho de Adão, em lugar de Abel, eles não vão crer nesse livro. Mas a carta de Judas, com apenas um capítulo, ela dá testemunho claro do livro de Enoque, porque o que está escrito em Judas, na sua única carta, no versículo 14, no único capítulo que tem na carta, no versículo 14, é exatamente o que está escrito ali no capítulo 1 de Enoque, versículo 12. Judas é a partir do versículo 14 e vai ter esse testemunho. No livro de Enoque você vai achar também o testemunho de Jesus como Messias, como ancião de dias, como filho do homem. E essas expressões que estão escritas no livro de Enoque, todas elas nós temos na Bíblia. Você vai ver que Paulo ele diz que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E isso está escrito no livro de Enoque também. Então, irmãos, a profecia das 70 semanas, ela foi escrita de uma forma diferente no livro de Enoque, mas claramente nós podemos ver ali essa profecia, o cumprimento dela. Toda a descrição da profecia escrita de uma forma maravilhosa, que abre o nosso entendimento. O livro dos Macabeus, ele nos ajuda a entender as profecias de Daniel, principalmente ali o capítulo 8 e 11 de Daniel, onde vai falar do reinado da Grécia. Então, nós temos livros que são inspirados e que estão fora. Mas por que Deus permitiu que esses livros estivessem fora? Foi para provar os nossos corações, para ver aqueles que se empenhariam e se dedicariam a Ele para compreender a verdade das Escrituras e não serem levados por ventos de doutrinas, pela religião. Porque só de eu falar que o livro de sabedoria do Eclesiástico está na Bíblia Católica, com certeza muitas pessoas já torceram o nariz. Porém, esses livros não estão a favor do catolicismo. Pelo contrário, eles condenam bravamente o catolicismo. Porque é uma doutrina falsa, maligna, o catolicismo. E a pessoa que ela não quer enxergar isso, ela está tampando os olhos para a verdade. Martinho Lutero, quando ele saiu da Igreja Católica, trazendo à luz os ensinamentos de Deus,
Ele apenas começou, foi uma pequena fagulha da restauração que precisa acontecer e que está profetizada na Bíblia. Porque nós temos que entender que tem uma diferença entre reforma e restauração. Pedro ele vai dizer em Atos, capítulo 3, versículo 19, que os céus estão retendo o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Quando você vai reformar um carro, você apenas vai tirar os amassados, passar uma tinta, usar peças que cubram aquele lugar, ou peças até mesmo paralelas. Vai sair muito mais barato do que se você for restaurar um carro. Porque para restaurar o carro, você precisa fazer ele se tornar totalmente original. A reforma, ela não tornou o evangelho completamente original. Existem sim doutrinas evangélicas que elas estão fora do que é a doutrina bíblica. E muitas pessoas defendem. Defendem calvinismo, pré-tribulacionismo. Mas quando é para a pessoa julgar algum livro, se ele realmente é palavra de Deus ou não, a pessoa ela não tem muito interesse, ela apenas rejeita, porque ela se empenha muito mais em livros de homens, em defender doutrinas de homens, do que a palavra de Deus. Tem pessoas que defendem Martinho Lutero com unhas e dentes, idolatram Martinho Lutero. Ele fez uma coisa boa, fez algo muito bom. Mas você sabia que ele queria tirar a carta de Tiago e o livro do Apocalipse da Bíblia? Tem muitos que negam esse fato. Eu não estou negando o fato de que ele fez um serviço muito bom em começar a ensinar a verdade ao povo e abrir os olhos ao povo para o Evangelho. Mas ele quis tirar o livro do Apocalipse e a carta de Tiago. Se dependesse dele, a carta de Tiago e o livro do Apocalipse não fariam parte da Bíblia. Não adianta negar isso. O livro do Apocalipse, por um tempo, ele esteve fora da Bíblia, mas Deus levantou homens que mostraram a verdade e trouxeram o livro de volta para a Bíblia. João Calvino, muitos negam o fato dele ter matado pessoas, mas ele faz parte da reforma, é chamado de um dos pais da igreja. Então, irmãos, nós devemos ver quais são as bandeiras que nós vamos levantar, se da palavra de Deus ou da religião. Se vamos nos apegar a Deus e a sua palavra ou a doutrinas de homens e idolatrar homens e colocar homens em seus tronos. Porque quando uma pessoa defende com unhas e dentes Martinho Lutero, João Calvino, Ellen White, Testemunha de Jeová tem um deles também, entre outros homens que são erguidos no meio do mundo evangélico, isso também é idolatria. As pessoas às vezes dão mais valor ao líder da igreja
do que a palavra de Deus. Então vamos aprender a julgar pela sabedoria de Deus e pelo conhecimento de Deus. E eu vou deixar nesse estudo também uma gravação que eu fiz falando um pouco do livro de sabedoria de Salomão. Prestem atenção no que está escrito e vocês vão ver se esse livro deveria ou não estar na Bíblia. E conforme os dias forem passando, com a permissão de Deus, eu espero trazer outros estudos para mostrar esses livros, para ir mostrando coisas maravilhosas que contém, que são ensinadas neles. Assistam o vídeo a seguir. Antes de ler no livro de sabedoria, primeiramente eu quero ler no livro de Romanos, para que os irmãos vejam o porquê que a Igreja Católica mesmo, ela não vai ter interesse, esse livro vai ficar como uma sabedoria perdida na Igreja Católica. Porque Paulo, em Romanos capítulo 1, ele condena a idolatria. E vejam as palavras que ele vai usar do versículo 18 ao 25. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora vamos no livro de Sabedoria de Salomão, capítulo 13. Vou ler do versículo 1 ao 10. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando sua obra. Então, viu o que Paulo estava falando em Romanos? Que eles serviram a criatura em lugar do Criador? Eles não reconheceram a Deus por meio das coisas que foram criadas?
Eles não reconheceram o artista considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros do céu por deuses e gentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez estas coisas. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam por meio delas que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que por analogia se conhece o seu autor. Contudo, estes se incorrem numa ligeira censura, por talvez eles caírem no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo visivelmente, querendo vê-lo. Vivendo entre suas obras, eles as observaram com cuidado, e porque eles as consideram belas, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda assim, ainda uma vez, entretanto, eles são indesculpáveis, porque se eles possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é seu Senhor? Mas são desgraçados e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses as obras de mãos humanas, o ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil, a que outrora certa mão deu forma. Então veja, irmãos, o mesmo texto que nós lemos em Romanos 12, nós encontramos aqui no livro de sabedoria, de como os homens observaram a criação, mas não conheceram o Criador, e chegaram ao ponto de fazer imagens esculpidas de homens e de animais, cobriram de ouro, de prata, e as adoraram, ao invés de adorar o Criador delas. Então veja por que não são desculpáveis esses homens, porque eles tiveram a capacidade de reconhecer a grandeza da obra, mas não tiveram a capacidade de conhecer o seu autor. E é isso que Salomão está falando nesse livro. E Paulo colocou isso na sua carta, para condenar a idolatria. Ainda se eu ler aqui no livro de sabedoria, a partir do versículo 20, no capítulo 14, para fazer um resumo do que está escrito. E a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou por Deus aquele que tinham honrado como homem. E isso foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira nome incomunicável, como se não bastasse terem
terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância. Eles dão o nome de pais a um estado infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas. Eles já não guardam a honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil ou o ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias, porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo mal. Esse culto de inomináveis ídolos, não pense que é apenas culto de imagens de escultura, mas de tudo aquilo que a pessoa possa tornar o seu ídolo. A avareza é uma idolatria, a rebeldia é uma idolatria, revolta contra Deus. A pessoa, ela pode tornar-se idólatra até mesmo com relação a uma doutrina religiosa que ela, mesmo vendo na Bíblia que está errado, que não bate aquilo que ela está acreditando, ela quer defender aquilo de todas as formas. Idolatria a placa de igreja. Então são muitas as formas de idolatria, de culto, de adoração que os homens eles podem servir. Por exemplo, isso nos leva até mesmo para o tempo da besta, do anticristo, onde os homens aceitaram a marca. E veja todos os males que estão escritos. Agora veja o que está escrito em Romanos, capítulo 1, para resumir também. Eu vou ler a partir do versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que é isso? Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Quer dizer que quando Deus ele fala a uma pessoa e a pessoa ela endurece o coração, Deus vai falando na consciência da pessoa e ela vai endurecendo o coração, chega um momento em que Deus entrega essa pessoa à dureza do próprio coração e já não fala a consciência dessa pessoa mais. Então nisso ela começa a praticar coisas inconvenientes. E aí diz: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes,
soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o que nós vemos aqui em Romanos é o mesmo que nós lemos no livro de sabedoria. Então, irmãos, esses livros, eles não são apócrifos. Eu espero que através desse vídeo os irmãos eles possam olhar para esses livros com uma visão diferente e possam tirar o preconceito da religião e olhar para a palavra de Deus acima da religião. Porque não é a placa da igreja que vai te salvar, mas é a palavra de Deus que muda o seu caráter, que te ensina o caminho em que você deve andar e que mostra coisas profundas que não sabemos e não conhecemos, nos revelando numa forma melhor e mais profunda, cada vez mais, os tempos do fim, para que possamos nos fortalecer e nos preparar para as coisas que estão por vir. Vocês viram que eu comecei já anulando a doutrina católica, lendo toda a condenação da idolatria pelo próprio livro que só tem na Bíblia deles. Então, não olhe para esses livros como uma forma de dizer: está querendo levar alguém para o catolicismo, para isso, para aquilo. Não, irmãos, eu só quero levar pessoas para o Senhor Jesus e não para a religião, não para doutrinas de homens, mas para o verdadeiro ensino da palavra. Então, busquem de Deus e no comentário fixo eu vou estar deixando o link dos livros caso você queira escutar eles. São livros maravilhosos. Vou deixar o livro de sabedoria e o livro do Eclesiástico. Que Deus abençoe todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.